em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 até o 13. 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 11 até o versículo 13. Assim diz a palavra. A palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Mas se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Amém? Pode tomar seus assentos. Amém, irmãos? A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos dessa manhã, que foi algo que Deus colocou no meu coração essa semana. O tema da pregação que eu quero passar hoje chama O Meio do Caminho. E para explicar o que eu quero dizer com o meio do caminho, todos nós que temos uma caminhada com Cristo, existe um momento da nossa caminhada que parece que agora engatou, agora está começando a pegar ritmo. E a gente começa a ver a manifestação de Deus, começa a ver algumas coisas de Deus acontecendo. E quando a gente chega nesse ponto, é a hora da nossa caminhada que você fala assim, não dá mais para olhar para trás. Você já começou a dar os primeiros passos. Só que quando você olha para frente, você fala assim, eu sei que Deus prometeu aquilo lá, mas parece que o caminho daqui até lá, nesse meio do caminho, algumas coisas acontecem que parece que acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus mudou de ideia. Então eu quero trazer para os irmãos dessa manhã é um pouco trazer aqui na palavra 2 ou 3 casos que aconteceram durante a história na Bíblia, demonstrando pessoas que estavam no meio do caminho. E o objetivo dessa reflexão com os irmãos é para a gente lembrar onde tem que estar o nosso foco enquanto nós estamos no meio do caminho. Amém, irmãos? Então vamos começar com um dos personagens da Bíblia que eu acho mais interessante. Está ali em Juízes 6, começando ali do versículo 1 mesmo, de Juízes 6, nós vemos a história de Gideão. Então eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 5, mas a gente vai andar um pouco na história de Gideão. O versículo 1 diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, e nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Esse é o cenário de Gideão. Agora você imagina Gideão. Gideão é um jovem, até ele fala isso depois, ele diz que ele é o menor da tribo do pai dele. Então Gideão é um homem jovem. Vamos pensar ali perto dos seus 20 anos, talvez até um pouco menos. E nos últimos 7 anos, ele percebeu que Deus entregou o povo nas mãos de midianitas, ou seja, Deus foi lá e falou, os midianitas vão dominar sobre você. Só que os inimigos, quando eles vêm, eles não caminham sozinhos. Os midianitas trouxeram os amalequitas, trouxeram dos Oriente e vieram buscar e atacar Israel. Então, Gideão, a Bíblia conta que ele está malhando trigo no lagar. Ele está fazendo a colheita do trigo no lugar que era para fazer vinho. Por quê? Porque era o único lugar que era seguro tentar esconder alguma coisa para os midianitas não roubarem tudo. A gente leu também que fala que o povo de Israel foi se esconder nas montanhas, entrar nas covas, nas cavernas, por quê? Por causa do ataque dos midianitas. Então nesse cenário você vê o Gideão, um jovem, que nos últimos 7 anos viu que tudo aquilo que ele, a família dele, os amigos deles trabalharam, ser consumido e roubado pelos inimigos, pelos midianitas. E ele está naquele momento preparando ali o trigo no lugar que não era para trigo, porque era a única forma de tentar proteger. E aí nesse momento que isso acontece, lá no versículo 11, um pouco depois, aparece o anjo para Gideão. Alguns dizem que esse anjo é também uma manifestação de Deus, como se fosse uma teofania, uma presença de Deus. Mas o fato é que o anjo aparece no versículo 11.
E aí Gideão, se deparando com aquela visão, o anjo vira para ele e fala, né? No versículo 12. Vamos ver no versículo 12 e fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu queria dar uma pausa aqui, né, irmãos? Imaginem a gente, talvez 7 anos, vendo tudo sendo roubado, tudo acontecendo. Aí Deus vira para você e fala o seguinte: Deus é contigo, varão valoroso. Qual que seria a primeira resposta que talvez a maioria das pessoas teria no coração? Que é justamente o que ele fala no versículo 13. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso me aconteceu no sobreveio? Né? Eu ouvi falar dos nossos pais as maravilhas que você fez lá no passado no Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. E essa é a reclamação de Gideão, que muitas vezes é a nossa também. Deus, se o Senhor é comigo, por que isso aqui está acontecendo? Se o Senhor é comigo, Deus, por que o Senhor permitiu que isso passasse comigo? E aí no versículo 14 ele responde a reclamação de Gideão como? Ele falou assim: não, Gideão, calma, eu vou trabalhar. Foi isso que Deus falou? O propósito de Deus, o que Ele vai fazer, Ele não responde às nossas reclamações. Ele responde ao propósito dele. O propósito dele, o que Deus queria de Gideão aqui? Alguém para libertar o povo. O que Gideão queria? Respostas. Mas o que Deus quer é o seguinte: então Ele fala para ele: vai nessa tua força, ou seja, nessa força que você tem, e você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Porventura, não sou eu que estou te enviando? Mas Gideão, ok, Deus, você está falando que você vai me mandar, mas faz 7 anos que eu estou vendo esse povo vir aqui consumir tudo. Aí no versículo 15 ele fala: olha para mim, como que eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o mais novo da minha casa. Então ele está falando assim: Deus, eu sei que você está pedindo para eu olhar para você, mas você está olhando para mim, eu estou olhando para mim. E na minha limitação eu não consigo fazer nada. Né? Aí o que ele fala? No versículo 16, a gente seguindo, ele começa falando, Deus reforça a ideia, ele fala assim: eu vou ser contigo e tu ferirás os midianitas. Deus não responde à insegurança de Gideão. Deus só fala: eu estarei com você. Sim, você é o mais fraco. Sim, você é o menor. Sim, você não tem confiança. Mas eu estarei com você. E aí Gideão, no versículo 17, começa a falar o seguinte: olha, se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal para provar que você está falando comigo. E aí, no versículo 17 ao 21, né, Gideão prepara um alimento. E no versículo 18, isso é uma parte muito importante também, ele fala o seguinte: ó, não te apartes daqui até que eu venha. E aí o anjo respondeu: eu esperarei até que você volte. Em algumas vezes, irmãos, essa é uma parte tão poderosa que a gente passa desapercebido. Em alguns momentos da nossa vida, enquanto a promessa, o que Deus tem falado conosco, começa a fazer sentido, às vezes Deus tem que falar assim: ó, eu vou esperar até você entender o que eu estou falando. Deus, ele faz as coisas do jeito certo. Ele tem um processo para que a gente entenda. E aqui Gideão pede o primeiro sinal. Ele traz o sacrifício, coloca na rocha. E lá no versículo 21 diz que o anjo toca na rocha e é consumido. Então ali ele percebe: olha, esse Deus aqui é o Deus de verdade, falou comigo. Quando a gente conversa de Gideão, todo mundo pensa lá no final, quando ele derrota os midianitas e faz aquela festa. Às vezes a gente esquece a primeira missão que Deus deu para Gideão, que foi logo agora no versículo 25. Deus fala o seguinte: agora que você sabe que eu sou eu, que eu sou Deus que estou falando com você, faz o seguinte: pega o boi do teu pai, vai lá e destrói o templo de Baal, destrói o altar de Baal, corta as árvores do bosque dele, para mostrar que, olha, chegou um tempo novo aqui. Então Gideão pega ali 10 servos, vai lá, quebra o templo no meio da noite, corta as árvores no meio da noite. Por quê? Porque ele sabia que era a hora que ia ser menos perigosa. Mas ele vai lá e cumpre o que Deus falou para ele fazer. Então ele cumpre a missão. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Para Gideão, depois que ele fez isso, quebrou o templo, cortou as árvores, você acha que tinha para onde ele voltar agora? Tinha um jeito de desistir? Estava brincando, vamos voltar para a mesma história. Era possível isso acontecer? Quando a gente lê na palavra, você vê ele perto do versículo 32, ele vai mencionando assim, que o povo queria matar ele. Vamos matar o Gideão, filho de Joás. E aí o próprio Joás, o pai dele, fala o seguinte: ué, esse Deus de vocês é tão fraco que precisa de vocês, deixa o Deus de vocês cuidar disso.
Então Gideão começa a ser reconhecido ou conhecido como Jerubaal, que significa o destruidor de Baal. E aí você fala, eu fui chamado para libertar o povo de Israel, e no meio do caminho ele é o destruidor de Baal, o Deus dos midianitas. Naquele momento que ele destrói Baal, e o povo, os midianitas, o povo se reúne, aí no versículo 35, Gideão, revestido por Deus, convoca o povo, e aí o povo se reúne, ouve o chamado de Gideão e se reúne. Mais de 30 mil homens, cerca de 32 mil soldados se reúnem com Gideão. E quando tudo isso acontece, Gideão de novo fica com dúvida. Então lá no versículo 36 ele pede mais um sinal, o segundo sinal ele pede para Deus. Né? Ele fala, se hás de livrar Israel como tens dito, no versículo 37 ele fala, ele coloca um pouco de lã numa planta e fala o seguinte, Deus, que durante essa noite você faz cair orvalho só na lã, só no tecido, e todo o resto fique seco. E aí quando ele passa a noite, ele acorda no outro dia, ele pega o novelo de lã, o novelo de lã está encharcado de água, e em volta está tudo seco. Recebeu um sinal. Mas ele pode ter pensado, de repente a água prendeu aqui, secou, então eu vou pedir uma coisa mais difícil de novo. E ele pede o terceiro sinal, no versículo 39. Deus, não fica bravo comigo. Você sabe que eu ainda estou com dúvida. Você pode fazer o contrário? Fazer tudo ficar molhado e só esse pedaço de lã ficar seco? E aí no versículo 40, se a gente for olhar no versículo, fala o seguinte, e Deus assim o fez naquela noite. Né? Porque o pedaço de tecido estava seco, o pedaço de lã estava seco, e em volta na terra toda estava molhado. Então você imagina agora Gideão, no meio do caminho. Eu pedi um sinal, eu pedi 3 sinais. Ele consumiu o sacrifício, ele fez molhado. É agora vai dar certo. Aí a gente começa o capítulo 7. No capítulo 7, no versículo 2, Deus fala o seguinte para ele: muito é o povo que está contigo, Gideão, para eu dar os midianitas na sua mão. Né? Para que você não possa dizer que foi você que lutou e ganhou, esqueça que na verdade foi Deus que libertou. Agora você imagina, de novo, né? Você está passando por esse processo. Deus te dá 32 mil pessoas para lutar. Talvez Deus quer tirar uns 500, alguma coisa assim, né? Aí Deus fala o seguinte, vamos fazer assim. No versículo 13 ele fala para o povo, quem aqui está com medo? Quem está sem coragem, está com medo? Pode voltar. Aí nessa toada, 22 mil voltam e o exército dele cai para 10 mil. E ele está olhando lá os midianitas que nem gafanhotos se reunindo. Aí ele fala assim, Deus, 10 mil. Né? Mas aí Deus fala assim, não, peraí, tem muita gente ainda. Aí lá no versículo 8 fala, até o versículo 8 ele fala, pede para eles beberem água. E aqueles que beberem água, pegando a água com a mão e trazendo para a boca, esses são do exército. Se ele for lá e botou a cabeça lá, ou está lambendo a água direto, esse você pode tirar. E aí alguns estudiosos falam que isso mostrava a prudência da pessoa, né? Um soldado, ele não abaixa a cabeça, ele está sempre olhando a situação e bebendo água. Então, só que acontece, aí nessa brincadeira apenas 300 homens ficam. Então menos de 10%, aliás, perdão, menos de 1% do que era o exército original, é isso que sobra. Como você acha que Gideão ficou nesse momento? Peraí, Deus, eu estava no meu canto lá malhando no trigo, você apareceu, você me chamou de valoroso, você falou que eu vou liberar o povo de Israel, você me deu os sinais, eu chamo o povo vem, você manda o povo embora? O que eu vou fazer com 300 pessoas? Aí a gente continua lá no versículo, né? No versículo 9, vamos lá, Juízes 7, versículo 9 até o 11, vamos ler o que Deus faz agora. E sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, vai agora, porque eu tenho dado na tua mão. E aí eu falo que aí você vê a graça de Deus nessa parte, né? Se ainda temes descer, ou seja, se ainda tem no seu coração um pouco de dúvida, poxa Deus, é claro que eu vou ter dúvida, você cortou 99% do meu exército. Mas ele fala, se ainda temes em descer, desce tu e o teu moço por ao arraial, e você vai ouvir o que eles dizem. Então se esforçarão as tuas mãos e descerá ao arraial.
Então desceu ele com seu moço até o extremo dos sentinelas que estavam no arraial. E ali naquele momento, no versículo 12, ele fala, os midianitas, e aí trazendo os outros capetas junto, né? Os amalequitas, os filhos do Oriente, estavam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Eu tenho 300 soldados, ou 300 homens, nem soldados eram, né? Mas aí no versículo 13 ele começa a ouvir o que o pessoal falou. Chegando, pois, Gideão, tinha um homem lá do exército contando para o outro. Eis que eu sonhei que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, chegava às tendas e as feriu e caíram, e virou tudo de cabeça para baixo e abateu. O soldado está batendo esse sonho. Alguma coisa vai acontecer aqui. Aí no versículo 14 o outro responde: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. Agora você imagina Gideão, peraí. Do meu lado eu estou vendo Deus cortar o meu exército, tirando coisa. Mas irmãos, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: enquanto Deus trabalha aqui, Ele trabalha lá também. E quando Deus estava trabalhando no coração de Gideão, no exército dele, Deus já estava trabalhando no arraial do inimigo. Deus não trabalha pela metade. Isso aqui que Gideão ouviu foi o quarto sinal que Deus deu. Gideão não pediu esse sinal. Mas Deus às vezes vai dar pra gente sinal que a gente não pediu. A irmã estava falando aqui agora. Deus avisa. Gideão pediu os outros. Mas dessa vez Deus falou o seguinte: você não sabe que precisa, mas eu vou te dar um sinal mesmo assim. Desce lá para você ouvir o que eles estão falando. E ali nos conta, né, que na hora que ele ouve aquilo, ele sobe correndo lá com o seu povo. Vamos descer que Deus deu o arraial na nossa mão. Aí você vê Gideão, o menor homem da sua tribo, da família mais pobre, com um exército de 300. Só que ele não tinha arma. Ele tinha tochas, cântaros, né, como se fossem vasilhas, e trombetas. E aí Deus falou o seguinte: olha, desse jeito tá bom, porque agora não tem como você falar que foi você que ganhou. E conta a Bíblia que ele desce, e quando eles tocam a trombeta, Deus manda uma confusão no exército, eles se desbaratam lá e eles acabam vencendo e libertam o povo de Israel dos midianitas. Mas no meio do caminho, talvez Gideão falou: pô Deus, na hora que você me deu esse exército, parecia que estava na hora certa, agora vai. Mas Deus falou assim: ainda tem um pouquinho mais para passar. Vamos para Daniel agora, capítulo 2, versículos 48 e 49. Aqui nós estamos vendo o final da passagem aqui de Daniel, depois que ele interpreta o sono de Nabucodonosor. E aí a gente lê: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Aí essa parte é interessante, olha o versículo 49. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da Babilônia 3 pessoas: Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Então por que Sadraque, Mesaque e Abednego se tornaram o responsável pelos negócios da Babilônia? Daniel pediu para o rei e o rei decretou, certo? Aí a gente começa o capítulo 3 de Daniel. Vamos pensar agora, irmãos, voltando agora para a perspectiva de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens que vieram cativos, pegados pela Babilônia e trazidos, ou seja, me sequestraram, me levaram de qualquer jeito para esse lugar. Deus foi com eles. Eles começaram a se destacar nesse meio. E aí chega num ponto que o quê? Agora eu sou responsável pelos negócios da capital desse império. Agora vai. Deus começou a trabalhar e vai fazer acontecer alguma coisa. Só que quando eles chegam lá na frente dos negócios, o rei decide fazer uma estátua de ouro e falar para todo mundo adorar essa estátua de ouro. Porque às vezes quando Deus nos coloca numa posição de bênção, irmãos, Deus vai permitir aparecer a oportunidade para ver se você se prostra para o que o mundo está te oferecendo. Porque é isso que vai acontecer. É fácil se prostrar na presença de Deus quando a gente está sendo levado cativo para a Babilônia. É fácil a gente gritar por Deus quando está numa situação terrível.
Mas e quando Deus te coloca a ser o chefe de todos os negócios do maior império que tinha? Era o Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas é só dar uma curvadinha na cabeça. Por que você está querendo arranjar briga, Sadraque? Para que, Mesaque? Para que, Abednego? Só abaixa a cabeça quando toca a trombeta. Mas as pessoas que estavam ali, que falavam assim, quem que são esses estrangeiros que vieram aqui ser chefe? Esse pessoal que veio de fora chegou aqui e já quer mandar em todo mundo. O povo que estava lá não esperava só uma oportunidade para ir acusar o povo, para acusar os três. Quando Deus ergueu a estátua, todo mundo se prostra. E quem que não se prostra? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí você fala assim, então o rei ficou sabendo? Não, o rei estava quieto. Mas aí tinha uns que estavam ali perto dos três que falaram o seguinte, Daniel 3, capítulo 8. Ora, no mesmo instante, ou seja, na hora que eles não se prostraram, já foram correndo. Chegaram alguns homens caldeus, ou seja, o pessoal do Babilônio mesmo, e acusaram os judeus. E falaram assim, disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Aí no versículo 12 a gente continua. Lá Daniel 3, versículo 12. Há uns homens judeus que tu, rei, constituísse sobre os negócios da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que te levantaste adoram. Ou seja, foi o rei que me colocou aqui como chefe disso. Eu estou no meio do caminho, acho que agora Deus vai começar a mudar a minha história. Ele tirou a gente da vergonha, do cativeiro e nos colocou numa posição de poder. Então é isso que Deus tem para mim? Aí Deus fala o seguinte, ainda não. Ainda não. E aí o rei chama os três e fala o seguinte, furioso, por que vocês não estão se dobrando perante a minha estátua? E aí eles respondem, eles falam assim, rei, a gente não vai se prostrar porque a gente serve o Deus vivo. E esse Deus pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas mesmo que Ele não nos livrar, nós não nos prostraremos e não adoraremos a sua estátua. Porque na nossa cabeça, a visão de Sadraque, Mesaque e Abednego era o quê? De repente ter uma vida confortável. Era uma vida boa, porque agora eu saí lá cativo de um lugar, agora que eu estou numa vida boa, tudo bem. Mas o que Deus queria era mostrar, era revelar a graça, o poder dele, através da vida deles. E vocês conhecem bem a história, né? Diz que o rei Nabucodonosor fica tão furioso que ele abre lá a fornalha de fogo e fala assim, faz ficar 7 vezes mais quente. Como se fosse um fogo incandescente. E fala assim, lança eles lá dentro para eles queimarem, para mostrar quem que manda aqui. Diz a palavra que um dos soldados que quando joga eles no fogo, esse soldado é queimado e morre, do lado de fora. Aí o rei começa a orar lá dentro. Ei, a gente não jogou eles amarrados? Jogamos, rei, jogamos. Mas eu estou vendo uns andando lá. Ei, a gente não jogou 3? Jogamos 3, rei, sim. Por que eu estou vendo 4? E aquele quarto tem a aparência como se fosse um filho dos deuses. A nossa vida, irmãos, muitas vezes, nós buscamos fugir das fornalhas. Quem quer cair na fornalha? Ninguém quer. Mas Deus às vezes fala o seguinte, para me encontrar, às vezes você vai ter que entrar na fornalha. E diz que eles foram jogados lá na fornalha. E Deus falou, no fogo, quem é o dono do fogo é Deus. Deus falou para o fogo pode queimar as amarras, mas não encosta neles. A Bíblia conta, nem um fio de cabelo deles foi queimado. E aí eles falam assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, sai do fogo. E saem os 3 do fogo. Nem cheiro de queimado. E aí o rei fala o seguinte, a gente chega lá no versículo 29, né? Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas no monturo. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego queriam uma vida tranquila, talvez.
Mas Deus queria mostrar que o Deus dele não é só o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele fez o rei reconhecer que durante todo o governo da Babilônia, ninguém pode negar, porque é só esse Deus que é o Deus verdadeiro que não pode ser, que pode livrar na mão dos outros. Porque Deus queria o louvor não só da boca dos três, mas o louvor de toda a nação, reconhecendo que existe um Deus que é maior do que esse poder que eu tenho aqui. Eu posso fazer a estátua que eu quiser, o rei podia falar, mas tem um Deus que livra, inclusive da minha mão. Eles estavam no meio do caminho. E parecia que estava indo bem, mas Deus falou assim, ainda não. Tem que passar na fornalha. Gideão, agora tem um exército, está indo bem. Não, Gideão, tem que passar na peneira. Vamos tirar um pouco desse exército que está muito grande. Vamos ver um terceiro exemplo, irmãos. Gênesis 37 começa a nos contar a história de José. Também é uma história muito conhecida pelos irmãos. Durante o capítulo 37, né, nós vemos o relato. José era o preferido do seu pai, né, ia lá e trazia as informações para o pai. José começou a ter sonhos. E aqueles sonhos começaram a gerar raiva, inveja dos seus irmãos. E a Bíblia nos conta, no capítulo 37 de Gênesis, que os irmãos dele vão e vendem ele como escravo. Jogam ele no buraco. A primeira ideia, vamos matar ele. Aí depois ele muda de ideia. Não, vamos vender ele como escravo, mancha a roupa dele com sangue e fala para o pai, pai, o seu filho morreu. E agora José entra nessa caravana como um escravo para ser vendido. Aí nós voltamos no capítulo 39 agora. No capítulo 39, os mercadores de escravos chegam no Egito, que era a maior nação da época, e falam assim, ó, tem aqui, ó, um menino novo, começa e vende como escravo para a casa de Potifar. Né? No começo do versículo 39 fala que Potifar, ele era servo de Faraó e era capitão da guarda real do Faraó. Ou seja, ele era o cara que coordenava as investidas militares do povo do Egito. Ele era um grande funcionário na corte de Faraó. E José chega lá sem saber nada e começa a servir como escravo na casa de Faraó. Irmão, o que vocês acham que José queria neste momento? Eu vou falar o que eu acredito quando eu leio as escrituras e os irmãos me falam se faz sentido. Se eu sou José, fui vendido como escravo e eu estou numa terra estranha, tudo que eu quero fazer é voltar para a casa do meu pai. Então ali ele pode ter pensado, olha, eu vou fazer um trabalho bom e talvez eu consiga arranjar um jeito de ser liberto. De repente ele me libera, deixa eu ir embora para poder voltar para a casa do meu pai. Mas o que Deus queria? Eu preciso de alguém para libertar, para cuidar do meu povo por causa da fome que está vindo. Mas José não sabia que tinha a fome vindo. José não sabia que Deus queria isso. Mas ali o que José queria, o que Deus queria não estava alinhado ainda. Então ele fala assim, bom, enquanto eu estiver aqui, vou ser fiel a Deus. Conta a palavra, ele começa a servir na casa. E diz que ele faz um serviço tão bom que Potifar fala, olha, você é o chefe de tudo aqui na minha casa, você cuida de tudo. Você cuida das provisões de alimento, você cuida de todos tudo que precisa ser feito na casa está na sua mão. Como faz a limpeza, a distribuição de alimento, como que faz... Ele começou a entender os ir e vires da corte real de Faraó. Talvez ele servindo ali, vinham os outros ministros ali para conhecer como Potifar. Ele começou a participar disso, como servo. Mas entendendo um pouco como que funciona a política desse país estranho. Talvez começando a entender um pouco o idioma. Só que aí a Bíblia nos conta que chega no momento que a mulher de Potifar achou José bonito e falou, bom, vamos ver se esse moço, né, vou tentar seduzir esse moço. E José firme fala o seguinte, olha, Potifar me colocou como chefe de tudo. Ele disse que tudo está na minha mão, menos você. Como que eu vou pecar contra o meu Senhor e contra Deus fazendo isso? E diz que ele vai se esquivando até que um dia a mulher pega na roupa dele e ele sai correndo e fica a roupa dele na mão e ela fala, olha, ele tentou abusar de mim. O que acontece com José? Vai para a cadeia. Ele fala assim, poxa Deus, agora que eu estava começando a ficar bem aqui, parecia que eu ia conseguir aquilo, ia conseguir ficar livre,
Não foi nem minha culpa. E eu estou sendo lançado na cadeia. Talvez, irmãos, um de vocês pode ter falado isso. Olha, eu não fiz nada. Mas mesmo assim essas coisas estão acontecendo comigo. Não foi nem minha culpa, mas eu estou sendo lançado numa coisa que não foi porque eu fiz. Eu tentei fazer o que era certo. E fui penalizado por isso. E José está lá agora na cadeia. Qual que você acha que é o desejo de José neste momento, irmãos? Ser livre, certo? Falem a verdade, me justifica para eu ser livre. Mas qual que era a vontade de Deus? Eu preciso de alguém para cuidar do meu povo. Salvar deles da fome que está vindo. José não sabia que a fome estava vindo ainda. Mas agora José fica onde? Na cadeia, no palácio do faraó. Era a cadeia real. O que a gente não percebe é que José, a cada passo da vida dele, Deus estava trazendo ele para perto do faraó. Ele chegou na casa de Potifar. Agora ele está praticamente lá no palácio de faraó. Ele está na cadeia. Mas ele está ali no palácio de faraó. Ele não percebia isso, ninguém percebia. Mas aos poucos Deus ia trazendo ele exatamente onde ele tinha que estar. Da mesma forma Deus faz com a gente, irmãos. Parece que a gente está sendo levado. Eu não sei por que eu estou aqui. Eu não sei por que eu estou lá. Por que Deus me fez ficar nesse lugar? Mas Deus está guiando o seu passo a passo a passo. Para te colocar exatamente onde Ele quer que você esteja. Mas José não sabia disso. Agora eu estou na cadeia. Quando ele está lá na cadeia, o que ele faz? Eu vou ser fiel a Deus. Começa a servir na cadeia. O carcereiro fala o seguinte: nossa, você trabalha muito bem. Está aqui, ó. Você agora é o chefe da cadeia do faraó. Só que quem que vem na cadeia de faraó? Os prisioneiros do faraó. Então começa a vir um povo que conhece a autoridade, o poder de faraó. E aí diz a palavra, né? A gente continuando lendo agora o capítulo 40, e diz que veio o copeiro e o padeiro, né? Que foram mandados pela cadeia por faraó, dizendo: olha, deixa eles aí. E eles têm um sonho. E José interpreta o sonho deles. Fala para um: olha, você vai ser liberto daqui 3 dias, você vai morrer daqui 3 dias. E aí acontece, passa 3 dias, o que ele falou que ia morrer acaba sendo morto, porque ele foi acusado corretamente, e o outro é liberto. E aí ele vira para ele e fala assim: ei, peraí, antes de você ir embora, fala lá pro faraó, no meu caso, lembra de mim? Você sabe que eu sou um cara legal? Te ajudei aqui. Quando você estiver lá servindo o faraó, lembra de mim. Para me dar o quê? Justiça, para eu ser liberto dessa cadeia. Ele lembra de José, irmãos? Por quê? Porque José queria ser livre. Mas Deus queria alguém para salvar o povo dele da fome. Enquanto a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus, irmãos, a gente não sai da cadeia. A gente não sai do deserto. E nós temos que entender que é a vontade dele que importa. É o plano dele que importa. E sim, às vezes, como o pastor mesmo estava falando, quanto mais próximo a gente está com Deus, Deus nos dá mais ou menos uma ideia. Qual que é o meu plano? O que eu pretendo fazer? Mas nem sempre. Por isso que nós temos que buscar diligentemente. A palavra nos conta que José ficou mais 2 anos na cadeia. Servindo. Porque às vezes, irmãos, Deus faz a gente ser esquecido. Às vezes, irmãos, Deus faz a gente ser esquecido no meio do caminho. E talvez José estava falando assim: olha, eu não sei porque eu estou aqui, eu não fiz nada de errado. E aí a palavra diz que um dia ele está lá, e o rei, né, o faraó, tem um sonho. Aí está lá o servo dele: meu Deus, eu tinha esquecido do menino lá na cadeia que interpreta sonho. Aí ele falou: faraó, tem um homem lá dos escravos que ele sabe interpretar sonho. Então faraó, então chama ele. Agora José sai. Certo? O que José tinha em si? Ele tinha o conhecimento de Deus, mas agora ele tinha todo o conhecimento da corte de faraó, da política, como funciona. Talvez ele falava o idioma. Foi tudo colocado nele ali. Porque ele está onde? Está próximo das questões que acontecem do povo. Ali ele começou a conhecer o que o egípcio precisa, de onde que vem o alimento, ele começou a conhecer as idas e vindas do reino do Egito. Então quando ele sobe lá na presença, a Bíblia fala que ele faz a barba, corta o cabelo, põe uma roupa e sai da cadeia. E aí Deus nos fala a primeira coisa:
No momento que Deus está te tirando de um lugar para levar para um lugar que é onde Ele quer que você esteja, não é só a forma que você entra que é de honra, mas a forma que você sai de onde está é uma forma de honra também. Porque José saiu da cadeia com honra. Ele foi vendido com os irmãos para o Egito em desonra, no buraco. Ele foi da casa de Potifar para a cadeia em desonra, com mentira. Mas na hora que Deus falou assim, agora é hora de te trazer para onde eu quero. Mesmo que você esteja na cadeia, eu vou te tirar com honra daí. Eu estou no meio do caminho. Então, José sai, ele entra na presença de Faraó, e o Faraó fala, eu tive tal sonho. E ele fala, vou orar e Deus vai dar a interpretação. Diz que José interpreta o sonho. E aí eu acho que é a parte interessante. Se José tivesse apenas interpretado o sonho de Faraó, o que você acha que aconteceria com José? O Faraó fala assim, você é bom com esse negócio de interpretar sonhos. Vem na minha corte e seja o meu mago, né, o meu interpretador de sonhos oficiais. Mas quando José fala com o Faraó, ele fala, olha, essa é a resposta do seu sonho. E aqui está um plano de como você vai enfrentar a fome. Vai vir 7 anos de fome. Então tudo que você tem que fazer, rei, é o seguinte, cobra isso, pega esse valor, a gente junta aqui os recursos durante esses 7 anos, e quando tiver fome, ninguém vai ter fome no Egito. Agora Faraó olha para esse homem, ele fala o seguinte, não só Deus fala com ele, mas ele sabe, ele tem um plano também para resolver a nossa situação. O que José queria, irmãos? Eu só quero ser livre. Mas ali o que ele fez? Ele interpretou o sonho e deu um plano. Para fazer o quê? Para salvar o povo da fome. Então o Faraó falou o seguinte, não. Onde eu vou encontrar outro que seja que nem você? Que tenha o Espírito de Deus e a sabedoria. Faz você o que você falou. E ele vira o governador do Egito. Quem é que acha que quando José foi vendido com os irmãos como escravo, ele falou assim, um dia eu vou ser governador? Porque o que Deus faz na nossa vida, irmãos, é muito além do que a gente consegue pensar. E eu não estou falando isso para falar que vai ser ganhar muita coisa, não é isso. A obra de Deus é muito maior do que a gente consegue entender. A gente acha que você vai aprender alguma coisa para fazer isso, Deus está te levando para outro lugar para fazer outra coisa. Mas Deus faz isso. E naquele momento, José, ele é o governador do Egito, ele começa a colocar em prática o plano dele de juntar a comida durante os 7 anos de fartura. E quem que vem depois para falar com eles, para comprar comida? A família dele que veio para comprar comida. E ali Deus faz o quê? Salva o povo de Israel da fome, trazem eles para o Egito e continua trabalhando naquele povo que é o povo escolhido. Então no meio do caminho para José, no meio do caminho para Gideão e no meio do caminho para Sadraque, Mesaque e Abednego, na hora que parecia que estava melhorando, Deus falou um ainda não. Aí você fala assim, tá bom, Luiz, entendi. Como que a gente lida com isso então? O que nós vemos na história desses 3 é que o foco deles, a única razão que eles tinham não era a situação deles. Sadraque, Mesaque e Abednego não adoravam a Deus simplesmente porque eles foram ensinados dessa forma. Eles adoraram a Deus quando eles eram levados como cativo e também quando eles eram senhor dos negócios da Babilônia. José não adorava a Deus por causa da situação dele. Ele adorou a Deus como filho, como escravo, como prisioneiro e depois adorou a Deus como governador do Egito. Certo? Quando a gente vê essa situação, a gente fala de Gideão. Gideão, com todas as suas dúvidas, ele confiou na voz de Deus com todos os sinais quando ele estava sozinho no lagar, quando ele estava com 32 mil no exército e depois quando Deus tirou tudo e ele venceu a batalha. Então, irmãos, acho que o foco dessa mensagem para a gente entender é: Deus é o único motivo, a única razão para que a gente persevere. Não é as nossas capacidades, não é os nossos sonhos, os nossos investimentos, os nossos pensamentos. O único motivo que justifica a nossa perseverança é Deus. E aí a gente volta para a passagem que a gente leu no começo agora. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 a 13. Por que Deus se torna o único motivo? Porque ele começa a falar lá, a palavra fiel é esta.
Se morremos com ele, ou seja, ele morreu e eu morri, também com eles viveremos. Ele vive e eu vivo. Falando de Jesus. Se sofrermos com ele, ele sofreu e eu sofro, também ele, com ele reinaremos. Ele reina e nós reinamos. Se nós o negarmos, ele também nos negará. Mas se a gente for infiel, ele permanece fiel. Irmãos, tudo na nossa vida pode mudar. Todo compromisso que nós temos na nossa vida, todos os planos que nós temos, alguma coisa pode mudar. Mas Deus é fiel. Ele não muda. Vamos lá em Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Por quê? Fiel é o que prometeu. Irmãos, eu não sei qual foi a promessa que Deus fez para a vida de vocês. Aqui na palavra de Deus tem um monte de promessa que é feita para todos nós. Mas a cada um de vocês, aí Deus tem alguma coisa com você. Eu não sei o que é, mas fiel é o que prometeu. Aleluia. Né? Quando a gente olha lá para Jó, no capítulo 37, versículos 14 e 15, no momento que ele começa a discutir ali com Deus, no Jó capítulo 37, 14 e 15, diz assim: a isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus opera? E no versículo 23, logo em seguida, fala o seguinte: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo. E é grande em justiça. Irmão, eu não sei como Deus opera, eu não entendo como Ele opera. Mas o que a palavra nos diz é o seguinte: tudo o que Ele faz é bom. E tudo o que Ele faz é para o nosso bem. Irmãos, mesmo que nós não entendamos, que da nossa boca possa sair o louvor que diz: Deus, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas tudo o que o Senhor faz é bom. O Senhor é fiel e o Senhor é bom. Esse é o primeiro motivo, porque Deus é o único motivo da nossa perseverança, porque Ele é fiel. Amém, irmãos? Segunda coisa que eu quero mostrar para os irmãos: Deus é o dono da nossa história. Ele é o dono da história. Em Isaías 46, versículos 9 e 10, a gente lê o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim que Ele. E aí ele fala que anuncio desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então ele fala, desde o começo eu já estou anunciando o final. O meu conselho é firme, a minha vontade, toda a minha vontade será feita. Deus conhece toda a história, porque lá, quando Ele começou a escrever a história, Ele já estava escrevendo também o fim. Ele é o dono da história, irmãos. Em Salmo 139, versículo 16, né, um versículo bem conhecido também, na versão ARC aqui, né, na corrigida, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Todas essas coisas, né, na versão da revista atualizada, diz: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles quando ainda nada havia. A gente está vivendo a nossa vida, irmãos, e fala assim: será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? E Deus está falando assim: todos os seus dias estão escritos no meu livro. O autor da nossa vida, irmãos. A caneta que está na mão de Deus, irmãos. É Ele que determina, é Ele que escreve, é Ele que faz. Então, irmãos, não se preocupem se parecer que no capítulo que nós estamos vivendo parece que Deus, acho que Deus tirou a caneta. Deus me esqueceu nessa página aqui no canto. Deus conhece toda a nossa história. Irmãos, se você não acredita em mim, eu vou falar um exemplo da Bíblia. Em Esther, todo mundo conhece também Esther, que era uma menina órfã, que estava com seu primo, né, num lugar, um homem judeu com a sua prima órfã Esther. E ali no fundo tinha um plano para derrotar, para destruir os israelitas. A gente via lá Hamã e todo mundo tentando fazer uns planos para acabar com o povo de Israel. Só que Mardoqueu não sabia disso. Esther não sabia disso. Esther era uma menina órfã que estava lá jogada como se fosse um povo recolhido, né? E diz que ela entra, ela se prepara para se tornar uma esposa do rei Assuero. Vou entrar lá e lá eu vou ter riquezas e proteção. Certo? Então o que Deus começa a trabalhar, irmãos? Por que Deus conhece a história? Enquanto Esther estava se preparando para entrar lá no harém,
Deus já estava trabalhando. A rainha atual começou a falar muito e tirar a rainha atual. Deus começou a tocar no coração de Assuero. Olha, vai aparecer uma moça aí que vai tomar o seu coração. Quando Esther, depois de todo aquele processo de 1 ano, ela aparece na presença do rei, o rei diz que ele se apaixona e traz Esther para se tornar sua rainha. E parece um conto de fadas, né, irmãos? Conto de fadas, fairy tale aqui, todo mundo quer alegria. A moça chegou e o rei se apaixonou e agora ela vai ser a rainha. Viveram felizes para sempre, certo? Ainda não. Quando começa a aparecer o plano para matar, o plano de Ramã, com carimbo real, para matar todos os judeus do reino, isso é decretado lá no começo, Esther se desespera. E aí, em Esther capítulo 4, versículo 14, tem esse versículo que fala muito. Né? Fala assim, porque se você se calar nesse tempo, Esther, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do seu pai vai perecer. E aí ele fala no final, quem sabe se foi para esse tempo, para este momento, que você chegou onde você está. Irmãos, eu peço mesmo para Deus que todos nós possamos viver aquele momento, que Deus fala assim, ó, foi para este momento que Deus te trouxe onde você estava. E se aconteceu com Esther, irmãos, e ela foi naquele momento, ela entrou na presença do rei, e os planos do mundo de matar os judeus foi desfeito, o mesmo Deus que falou com Esther é o Deus que fala conosco hoje. Só que se Esther tivesse subido lá e virado a rainha e falado não preciso fazer mais nada, esquecendo quem é o Deus que a trouxe até ali, talvez, aí já leu uma outra história na Bíblia, talvez Esther nem estaria na Bíblia. Mas como Deus é o dono da história, e Ele é o dono da nossa história, Ele coloca a gente exatamente onde a gente tem que estar. E na hora certa, irmãos, que a gente tiver, que às vezes tem que entrar na presença do rei, às vezes tem que fazer alguma coisa que parece que é um grande risco, não se esqueça quem te colocou onde você está. Porque esse é o ponto que Deus nos ensina através da história de Esther. Deus é o dono da história. Mais um ponto, irmãos, para a gente lembrar. Apocalipse 21, versículo 6, quando Jesus está falando ali no final, Jesus fala o seguinte, está consumado, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Cristo está falando, eu sou o princípio e eu sou o fim. Aí a gente vai para João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Então nós estamos vivendo com o nosso Deus, irmãos, o nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o começo, o caminho e o fim. Vocês realmente acham que enquanto nós estamos servindo a Cristo, a gente está conseguindo andar num lugar que Deus não está no domínio? Ele é o dono do caminho, Ele é o caminho. E a gente fala, no versículo 14,6, fala o seguinte, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 8,32 ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos nós aqui, quando tivemos o nosso encontro com Cristo e vimos a verdade, ali começa a nossa jornada. A verdade é o começo. Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, mas Ele também é a vida. Em João 10, 27 e 28 fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu as dou vida eterna e nunca hão de perecer. A única coisa, ele fala assim, olha, é o seguinte, você está aqui o começo, eu sou o começo, eu sou o caminho, eu sou a vida eterna. Ele merece ser o único motivo da nossa perseverança, porque o que Ele nos promete é uma coisa que nada pode nos dar. Ele nos dá a certeza do nosso começo, quando vocês começaram a sua caminhada com Deus. Ali foi que Deus começou a trabalhar. Ele te dá a certeza dizendo, eu sou o caminho, em todos os seus passos Ele estará conosco. Você leu o Salmo 91, também no Salmo 91 fala disso. Fala, Ele firmará os nossos pés, para que não tropecemos com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará com seus pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou, né? Também eu. E a gente vai lendo ali, você percebe, todo o caminho Ele está conosco. E no final, que o final da vida de todo mundo que está no mundo é a morte. Mas Deus fala o seguinte, comigo o final é a vida eterna. Ele é o único motivo da nossa perseverança, porque Ele é o único que pode nos dar a convicção e a certeza de que todos os nossos passos, do começo no caminho até o fim, Ele está conosco.
E por fim, irmãos, Deus, Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono da história, Ele é o dono do nosso caminho, Ele é fiel e por fim, irmãos, Ele é o dono da nossa vida. Em João 6,37, Jesus fala, Ele mostra o compromisso dele. Ele fala o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Irmãos, no mundo, qualquer coisa acontece e o pessoal vai lançar você fora. Você está no trabalho, você acha que você está fazendo tudo de lá. Alguma coisa acontece, lança fora. Às vezes a gente está num relacionamento, amizade, alguma coisa. Qualquer coisa, o mundo prega de um jeito, qualquer coisa, lança fora. Mas aqui está Cristo dizendo, lá, enquanto Ele estava andando aqui na terra, Ele fala, aqueles que vierem a mim, eu nunca lançarei fora. Então, irmãos, se a gente opta por sair dos caminhos de Deus, não foi Deus que jogou a gente fora. Quando você opta e vem até Deus e segue o caminho dele, é ali para sempre. Então isso foi no Novo Testamento quando Cristo falou. Mas e se a gente for no Velho Testamento? Isaías 41, versículos 9 até o 10. Como ele está falando com fogo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos. É isso aqui mesmo, né? E eu disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. E aí no versículo 13, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Desde o Antigo Testamento, Deus já estava falando para a gente. Eu te escolhi, não te rejeitei. Eu sou o dono da sua vida. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Não temas porque eu te ajudo. E para encerrar, irmãos, em Romanos capítulo 8, dos versículos 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que o justificou, glorificou. O que Deus está nos falando é o seguinte: Ele vai te chamar, Ele vai te justificar, mas Ele também vai glorificar. Então, irmãos, para a gente encerrar nossa reflexão pensando como nós estamos no meio do caminho, irmãos. Talvez vocês, assim como eu, estamos no meio do caminho. Você já deu alguns passos no caminho de Deus. Deus já trabalhou na sua vida, Deus já fez grandes coisas, mas você está caminhando num lugar que você... Olha, não tenho mais como negar isso e voltar atrás. Mas quando eu olho para frente, aquilo que Deus prometeu parece tão distante, tão diferente. Ou parece que está chegando, mas Deus vai lá e faz alguma coisa diferente. O que está acontecendo? Coloquem a sua fé, coloquemos a nossa fé no Deus que prometeu. Porque Ele é fiel, Ele é o dono da história, Ele é o dono do caminho, Ele é o dono da nossa vida. Amém, irmãos?